Olha só, quando Elias desanimou, ele achou que ele estava sozinho e deitou lá embaixo da árvore e pediu para si a morte. E o que Deus fez? Deus enviou um anjo. E hoje, no caso, quando a pessoa se sente assim, vamos dizer assim, querendo jogar a toalha, Deus sempre envia alguém para dar uma palavra para ela, para poder animá-la, para poder dar para ela força dela vir buscar a Deus. E no caso aí da pessoa que fala assim, poxa, eu desanimei. A gente que vive aqui na Terra, a gente passa por lutas mesmo, várias lutas, muitas dificuldades. E é como a gente diz para as pessoas que a gente atende na igreja: se com Deus está difícil, imagine ela desanimada e sozinha, se não vai ser uma presa fácil do diabo. Eu, falando de mim, se ela estivesse aqui na minha frente e me falasse, o que eu diria para ela? Diria para ela o seguinte: o que Deus falou para Elias? Falou o seguinte: olha, você não ficou sozinho, volta, porque lá em Israel tem 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Volta e unge Eliseu no teu lugar. Então, o diabo sabe que essa pessoa que diz assim, poxa, eu estou desanimado, que amanhã, no futuro, ela ia ser uma grande ganhadora de alma. E o diabo está querendo parar ela hoje. E se ela desanimar, entregar os pontos, o que vai acontecer? Não é um projeto de Deus, mas Deus automaticamente vai ungir outro, mais valente, mais capaz, e vai pôr no lugar dela. Então, para você que fala assim, eu estou desanimado, lê a palavra de Deus, poxa. A Bíblia diz, entendeu? Que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. De repente a tua fé está embaixo. Faz um propósito com Deus, você e Deus. Fala com Deus. Pergunta para Ele se Ele não é o mesmo Deus. Se Ele não é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, o Deus que fez no passado e que quer fazer hoje no futuro. E Ele, para fazer, Ele tem que usar você. Você que diz assim, eu estou desanimado, eu estou caído, eu estou prostrado, mas se você falar assim agora, eu vou me levantar, Deus vai estar contigo e você vai ser um expoente na mão de Deus. Se você for um homem, você vai ser usado por Deus para ganhar almas. E se for uma mulher, vai ser usada por Deus também para ganhar almas. Desanima não, porque o prêmio que nós buscamos não está na terra. O que você busca, talvez, não está na terra. O que você busca está no céu. E para você conquistar isso, você tem que olhar para o céu. Então faça um voto com Deus. Busca a Deus na palavra. Se inclina, se humilha e Deus vai levantar você. Mais alguma, Joyce? Eu sei que tudo tem o seu tempo e a sua hora, mas Deus, Ele me deu algo antes do tempo, e buscando direção dEle, sempre a mesma resposta. Veio cedo para fortalecer e ajudar, e tem sido assim. Mas é onde eu tenho tido mais lutas e não tenho conseguido administrar o que eu faço. A Bíblia diz lá em Provérbios que uma bênção precipitada traz maldição. Então, quando a gente pede muito uma coisa para Deus, Deus, eu quero, Ele diz que aquele que pede, pedir, dá-se, vos-á. E ainda que seja uma coisa que vai atrapalhar a gente, mas de tanto a gente ficar pedindo para que a palavra dele se cumpra, Ele nos dá. Mas, como nós não estamos preparados espiritualmente para receber aquilo, a gente não sabe administrar. E daí é que vem os problemas. E quando isso acontece, eu falo de mim, quando isso acontece, eu paro, vejo aonde é que eu estou ficando fraco e falo com Deus. Se aquilo for para me fazer mal, eu corto pela raiz. Eu abro mão. Eu deixo aquilo porque aquilo vai me atrapalhar espiritualmente. Se já me atrapalha fisicamente,
me deixa fraco, imagina espiritualmente uma coisa que veio antes do tempo. Então, não é que a gente tem que esperar, mas Deus prepara a gente para poder receber. E para você ter uma coisa grande, você tem que perder uma coisa pequena. E se você não perdeu nada, então pede para Deus preparar você, para que você tenha coisas maiores do que aquilo que você já tem hoje. E se isso tem te atrapalhado, que sirva do que? De lição, para que a gente aprenda o que? A esperar Deus fazer as coisas certas. Porque Deus não faz nada que vai atrapalhar a gente. Se está te atrapalhando, é porque você pediu em excesso, como diz a Bíblia. Pedi, mas pede mal, e por isso não recebe, porque pede para esbanjar os prazeres da tua carne. Entendeu? Se isso tem te feito mal, é uma coisa que aparentemente parece que foi Deus que te deu, mas você vai ver que no futuro não é uma bênção que Deus trouxe para a tua vida. Tá certo? Não sei se ficou claro. Tem mais alguma, Joyce? É assim. Sim. Obreiro, eu acredito que hoje em dia o trabalho não é mais como antes, porque antes para liderar tinha que fazer por merecer, mas hoje já não é mais assim. Será que esse é o motivo? Motivo do quê? Olha, as pessoas dizem assim, mas hoje não é como antigamente, hoje as coisas mudaram. Mas para você que fez a pergunta, você acredita que Deus mudou? Você acredita que Deus tenha mudado? Que o Espírito Santo de Deus mudou? Que Ele não é o mesmo Deus que fez no passado? Se você responder que Deus não mudou, então você vai chegar à conclusão de que não é as coisas na obra de Deus que mudou, porque quem dirige a obra de Deus é o Espírito Santo e Ele não muda. Então quem muda são as pessoas que fazem a obra de Deus. E por isso é que a gente vê tantos problemas. Por quê? Porque as pessoas, cada uma tem um jeito. E quando ela tem o poder na mão, aí cada uma se comporta de um jeito. Se ela for nascida do Espírito, ela vai administrar aquilo como se não fosse dela, como se ela estivesse ali fazendo aquele trabalho e prestando conta a Deus. Ela vai ser serva. Mas se ela não for do Espírito, ela vai ter aquele poder na mão e vai fazer daquilo como se fosse dela, vai tratar aquilo como se fosse uma coisa particular dela. E é por isso que a gente vê tantos problemas quando você coloca uma pessoa para liderar, ou então para ela poder cuidar de algo, porque nada é nosso. O grupo jovem não é meu. Eu não estou no Força Jovem porque é meu. Eu estou aqui porque Deus quer que eu faça um trabalho por um determinado tempo. E amanhã Ele pode me tirar e vir outro. Então eu cuido disso como se eu tivesse que prestar contas a Deus. Porque Deus não mudou, a obra de Deus não mudou. Quem mudava foi as pessoas que vêm mudando. O conceito das pessoas com a obra de Deus, em relação à obra de Deus. A igreja, pelo contrário, ela não mudou, ela amadureceu, ela aprendeu, entendeu? Como cuidar das pessoas, como tratar as pessoas, como usar a fé inteligente e como cuidar daquilo que Deus coloca nas minhas mãos. Se você, quando tiver alguma coisa, você não quiser mudar, quiser ser como você é, você tem que cuidar daquilo como servo. Como se aquilo que Deus te deu, você tivesse que prestar conta todos os dias. E você vai ver que o tempo vai passar e você não vai mudar. Vai continuar sendo sempre a mesma pessoa, em visão com Deus. Tá ligado? E a sétima e a última pergunta é: obreiro, na Bíblia diz que o amor de muitos se esfriará. Mas como que eu posso saber se o meu já se esfriou e como evitá-lo? Caramba! Vou ler isso aqui? Olha que coisa profunda. Obreiro, na Bíblia diz que o amor de muitos se esfriaria. Como eu posso saber se o meu já se esfriou e como evitar?
Olha, eu gostei da pergunta, hein? Que pergunta inteligente, rapaz. Ó, a Bíblia diz em Apocalipse que o anjo falou para uma igreja o seguinte: eu tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Então você veja que as pessoas, elas não perdem, elas abandonam, elas deixam de praticar as obras do primeiro amor. Quando a pessoa está no primeiro amor, a vida dela é a igreja, a obra, o trabalho na obra e o serviço da obra de Deus. No dia que você perceber que o seu tempo para Deus é menor do que para você, o seu tempo para você mesmo é maior e para Deus é menor, então você começa a observar que o teu amor para com as coisas de Deus vai se esfriando. É aí que você começa a perceber quando você ora menos, quando você lê menos a Bíblia, quando você vem menos à igreja, quando a tua força para o trabalho é menor. Isso quer dizer que o teu amor está se diminuindo, porque você está se dando mais para as coisas lá fora e menos para as coisas aqui dentro. É fácil de se aperceber, não é difícil. E como evitar? Para você evitar que isso aconteça, você tem que manter a tua comunhão com Deus. Você tem que se envolver com o trabalho de Deus, evangelizar, estar sempre apto a ouvir mais e falar menos. Você entende? É assim que a gente se apercebe, gente. Quando é que eu sei que meu amor está se esfriando? Quando eu cuido mais de mim e menos de Deus. Quando eu cuido mais da minha vida particular e menos da obra de Deus. Não quer dizer que você não possa trabalhar, que você não possa estudar e nem fazer um curso, não é isso. Eu estou falando do tempo que você dedica para você e do tempo que você dedica para a obra de Deus. Entendeu? Por exemplo, eu tenho 3 horas para ficar em casa. Aí eu pego essas 3 horas, fico em casa e na hora de eu vir para a igreja, eu não venho mais. Estou cansado. Na hora de orar, eu fico até 2 horas da manhã assistindo televisão. E aí quando é para mim orar, eu estou cansado e vou dormir. Aí eu fico a semana inteira sem fazer um jejum. E o dia que eu determino para fazer um jejum é o dia que eu como mais. Então quer dizer que eu estou deixando as coisas de Deus e me dedicando mais a mim. Obviamente o meu amor vai se esfriar, porque quanto mais eu dou, mais eu recebo. Entendeu? E amor é a mesma coisa. Quanto mais você cuida das coisas de Deus, mais Deus cuida de você, cuida do teu coração, da tua alma, do teu espírito. É assim que você vai se aperceber. Quando você dá mais tempo para você e menos para Deus, o seu amor está se esfriando com Deus. Então, é isso aí, as perguntas acabou. E estamos terminando mais um programa. PBR Pergunta, o Veiro Responde. Então,